Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui Pastor Melquisedeque, passando para te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, mas nós estamos aqui mais uma semana para a gente poder falar um pouquinho sobre a lição de número 7, que tem por título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Que título, hein? Que tema maravilhoso este para nós estudarmos, permitindo o Senhor no próximo dia 16 de novembro do ano de 2025, no apagar das luzes aí do ano, né? Já caminhando para o encerramento do trimestre do ano de 2025 e quantas coisas vivemos. E estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor para proclamar as boas novas através do estudo sistemático da Palavra de Deus na nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Se você não é matriculado na Escola Bíblica Dominical, procure a Assembleia de Deus mais próxima de você e eu tenho certeza que você vai amar estar na Escola Bíblica Dominical. Não tem custo de matrícula e é a maior e melhor escola do mundo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e a todos os irmãos que vão acompanhar. Você que não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe aí o seu comentário e que Deus te abençoe. Este projeto aqui, ele nasce no Campo Eclesiástico de Maringá, aqui na Assembleia de Deus, na nossa IEA de Semar, Campo Eclesiástico aqui de Maringá, sob a presidência do nosso presidente, pastor Antônio Ferreira. Quero deixar também o meu abraço ao vice-presidente, pastor Jackson Ferreira, ao pastor Natanael, nosso segundo vice-presidente, toda a nossa mesa diretora, bem como os nossos amigos dirigentes espalhados aí nas mais de 40 congregações que temos aqui no nosso campo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os nossos superintendentes da Escola Dominical, ali do Templo Central, pastor Robson, meu amigo Dr. Rodrigo, enfim, todos os nossos amados irmãos, ao Zeca, ao presbítero ali, superintendente da Vida Esperança, congregação a qual nós dirigimos. Deixo também o meu abraço à minha família, minha esposa e filhos, e à minha mamãe, que toda semana acompanha, as minhas irmãs, uma está lá no Peru e a outra lá em Vilhena. Deus abençoe vocês, minhas irmãs queridas. E também quero deixar um grande abraço para os meus amigos pastores, né? Tanto aqui no Estadão do Paraná, em Maringá, aqui na região metropolitana e no Brasil aí, né? Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, enfim, amigos nossos espalhados aí por todo esse Brasil e fora, né? O Daniel, o Jader lá nos Estados Unidos, um grande abraço para vocês e suas respectivas famílias. Meus amados irmãos, aperte os cintos e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Algumas orientações, na verdade, aqui para os nossos professores que vão atuar aí no próximo dia 16 de novembro. Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Eu estou com o livro de apoio aqui, eu creio que você já comprou o seu e é muito bom para a gente fazer aqui o acompanhamento dele, né, junto com a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que é a base, o fundamento e o esteio do nosso estudo do próximo domingo. Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é falso? Não. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é desonesto? Não. Paulo fala tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma, ou seja, se existe alguma virtude, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, né? Então, Paulo ele faz um apanhado aqui de coisas que vão, de características, ele está pontuando tudo aquilo que nós precisamos pensar, porque a nossa mente ela é um verdadeiro campo de batalha. Olha que interessante Paulo trabalhando isso aos irmãos que estão em Filipos. A carta de Paulo aos irmãos filipenses, ela é considerada como a carta da alegria, mas existia uma peculiaridade muito grande nessa igreja. Era uma igreja humilde, mas cheia do Espírito Santo, cheia de alegria.
carta aos Filipenses é conhecida, portanto, como a carta da alegria. Então, Paulo, mesmo pontuando que viveu reveses, que viveu momentos muito difíceis, Paulo também vai dizer que mesmo diante a tudo que ele falou, é muito fácil a gente falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele sofreu para poder falar isso, correto? Ele vivenciou experiências tremendas, apedrejamento, né? Ele sofreu prisões, ele sofreu perseguições, um grupo que viajava só para falar mal de Paulo. Ele vivenciou muitas coisas, rejeição, preconceito, né? Duvidaram dele, do seu apostolado, da missão que ele tinha para com os gentios, mas ele permaneceu fiel ao Senhor e tinha total gabarito e autoridade para falar aos irmãos em Filipenses, né? aos irmãos aí espalhados na região desta grande cidade, né? Cuja carta foi para tanto esses irmãos quanto para os espalhados ali nas regiões próximas. Irmãos, vamos lá, objetivo da nossa lição: levar o aluno a compreender o pensamento, que é uma faculdade mental, né, presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem a responsabilidade. Isso aqui é forte, irmão. Ativa sobre os seus pensamentos, conforme a introdução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse segundo objetivo aqui, ele trabalha literalmente como uma forma muito prática para nós, porque é nós que detemos os pensamentos. Cada ser humano, ele é singular. Cada ser humano, ele tem os seus pensamentos. Então, o segundo objetivo da nossa lição é uma provocação para nós encorajarmos o nosso aluno a ser responsável por tudo aquilo que eles pensam. Porque, por exemplo, o teu cérebro emite um pensamento para você fazer alguma coisa boa. Então você vai lá, move uma massa no espaço, né, no teu corpo, e faz uma ação boa. Por exemplo, você pega um pão e dá a uma pessoa que está faminta. O teu cérebro, ele emitiu uma informação e o teu corpo foi lá e fez, né? Olha que interessante. Mas se os teus pensamentos maquinam o mal, é por isso que existem as grandes tragédias, na verdade. Alguém então move uma massa no espaço, vai lá e comete, por exemplo, uma violência, né? Comete aí uma barbárie, ou até um delito menor, ou até alguma coisa infracionária, mas o pensamento dele, houve ali um gatilho no pensamento que o levou a fazer uma prática que é condenável pela palavra de Deus. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra os pensamentos malignos e destrutivos. Uma vez eu vi um pastor pregando, falando bem assim, que o inimigo ele não vai pegar o braço do homem na direção de um veículo e levar ele para um motel, né? Ele já arquitetou isso daí tudo antes. Então, muitas das vezes a gente quer colocar na conta do outro uma coisa que é responsabilidade nossa. Então, devemos ter, né, muito cuidado, e estes são os 3 objetivos que a gente precisa cumprir aqui. A nossa introdução, então, ela vai fazer uma retomada da lição de número 5. Então, aí na introdução da sua lição, com os seus alunos, já na sua sala de aula, você vai poder conversar com eles. Vou repetir aqui: se você, por exemplo, faz uma aula expositiva, então deixa sempre ali o tempo no final de cada tópico para você ouvir os teus alunos. Se você tiver uma dinâmica, você pode aplicar a dinâmica ou no começo, ou no meio, ou no final da sua aula. Você vai precisar distribuir o seu tempo de maneira com a qual venha dar toda a lição, mas também fazer com que haja uma interação e ter um dinamismo também com a sua turma. Então, a lição de número 7 ela faz ali um ponto de resgate da lição de número 5 que a gente falou sobre a alma, né? A alma,
que ela faz parte do ser tríplice, que é o ser humano, corpo, alma e espírito. A gente já estudou Ruá, Nefesh, Soma, Cardia, não é verdade? Corpo, alma, espírito, tanto no hebraico quanto no grego, a gente já viu isso, é só você acompanhar nos outros vídeos aí se você perdeu alguma aula. Então eu te convido a entrar no canal, se inscrever e não perca nenhuma aula aí, beleza? Então ela é uma parte inseparável, alma e espírito, né? Mas são distintas, é parte imaterial, mas cada um com o seu papel, e eu estou usando essa expressão que vem da sociologia, né? Gosto muito dessa expressão, o papel social, que a gente aprende lá na sociologia. Também apresentamos aí uma síntese dos seus principais atributos, né? Que são o quê? Sentimentos, que mais? Toda a nossa parte cognitiva, que ela vai compreender a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de compreender, de se relacionar. O ser humano, ele tem o processo de sociabilidade e socialização, que eu também já expliquei em uma das aulas, né? A sociabilidade é quando ela se aplica ao bebê ali que tem o seu contato primário com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, não é verdade? No seio familiar. Quando ele transcende os muros da sua casa, aí ele vai para a casa da vovó, ele vai para um clube, ele vai para a igreja, né? Ele vai para o parquinho, aí ele vai para o processo de socialização. Então, muito presente, né? Nas camadas da nossa sociedade, em diversas frentes. Mas o que eu gostaria também de ressaltar, e você também pode trazer isso para os teus alunos, e é até legal você se aprofundar. O livro de apoio ele te dá essa base, mas você também pode fazer algumas pesquisas. O pastor Silas Queiroz ele traz aqui no seu livro de apoio algo muito interessante, que no campo da psicologia nunca em todo o tempo, né, houve assim um valor muito grande a questão do pensamento, né? Tá muito em voga, e a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela destaca que os pensamentos estão diretamente relacionados às emoções e comportamentos do indivíduo. Ah, pastor, eu preciso ser psicólogo para dar essa aula? Não, você só precisa ser dependente, estudar bastante, e não é nenhum demérito você sentar com um profissional da área, você buscar ali algumas informações ou fazer mesmo pesquisas na internet e comprar o livro de apoio aí do pastor Silas Queiroz para você, junto com a tua revista, trazer um pouquinho mais de informação, obviamente de maneira mais sintética, mais compacta, porque o nosso tempo ele é muito rápido, a não ser que a tua escola dominical tenha um espaço de 1h30 de aula, né? Aí, para o conteúdo que está aqui na lição, vai dar para aplicar. Ele cita Judith Becker, que fala sobre o modelo cognitivo, que o modelo cognitivo ele propõe que o pensamento disfuncional, aí ela abre um parênteses, né, que influencia o humor e o comportamento do cliente, é comum a todos os transtornos psicológicos. Falar em transtorno, essa semana eu estava lendo sobre o pensamento intrusivo, que é muito característico de quem tem TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Se eu errar aqui, você pode colocar aqui no comentário aí, corrigindo, não tem problema nenhum. O pensamento intrusivo, ele advém na mente de quem tem, né, esse transtorno, e aponta para uma negatividade, né? Você pode assistir em alguns podcasts aí a doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela fala com um pouco mais de propriedade sobre essa situação. Estou só pensando aqui, né? Não vou me aprofundar, não sou a autoridade no assunto, até porque a lição ela traz um viés bíblico, porque se você for parar para pensar, quando Deus criou Adão, ele criou Adão com uma faculdade mental, sabendo se relacionar, né, sabendo fazer as coisas. O homem ele não era um abobado, ele não estava lá no Éden lá como se fosse alguém que não soubesse de nada, né? Muito pelo contrário, Deus fez o homem do pó da terra, a gente já sabe disso, soprou o fôlego de vida, formou a alma vivente,
o homem depois foi ser mordomo de um jardim. Deus havia plantado um jardim no Éden e um homem foi lá para ser mordomo. Como é que Deus ia colocar lá alguém que não soubesse fazer absolutamente nada, né? Ele deu nome aos animais, ou seja, ele sabia falar, ele sabia raciocinar, ele sabia pensar, né? Tinha uma criatividade também. Isso tudo faz parte, né, desse circuito cerebral que o ser humano tem, dotado da sua capacidade de intelecto, que diferencia nós de um animal, por exemplo, de um cachorro, de um gato, né, enfim, de qualquer animal, porque nós temos uma capacidade de produção, nós temos uma capacidade de compactar ideias, de resumir, de ampliar, de exponenciar, de maximizar. O ser humano, ele é um verdadeiro desafio você descobrir o ser humano na sua integralidade, principalmente o cérebro, né? Esse órgão espetacular que tem assim N situações. É uma verdadeira máquina, né? Tão assim bem feita por Deus. E Deus não forma um homem e deixa lá como se ele fosse uma marionete, um robô, um androide que você precisa dar um comando, né? E esse comando precisa ser obedecido. Não. Ele forma um homem com todas essa particularidade. É o poemar de Deus, né? A coroa da criação. É o poema de Deus, o ser humano. Então, ela também trata aqui que quando as pessoas aprendem a avaliar o seu pensamento de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Embora a vida e seus problemas não se resumam a isso, a TCC dá contribuição com estudos que ajudam a compreender um pouco, embora não tenha suficiente explicação para essas realidades humanas, no que não difere de outras correntes e abordagens. Então, essa é uma abordagem da psicologia que você pode, né, buscar, por exemplo, ajuda para fazer alguns enfrentamentos aí, e ele traz. Mas aí eu acho incrível isso aqui, ó. Muito antes da psicologia, a Bíblia expõe a relação que os pensamentos têm com os outros fenômenos da vida humana, estimulando como reflexões corretas, verdadeiras, puras, sensatas e edificantes, inclusive no próprio Éden, quando Deus estabelece regras para que o homem estivesse no Éden, né? Não tocar na árvore que está no meio do jardim. Fica uma pergunta, né? Por que Eva não questionou, por exemplo, a serpente, né? Por que ela não olhou para a serpente e disse, você está me oferecendo um fruto assim? Deus falou que não é assim. Por que você está me oferecendo, né? Já é um absurdo uma serpente falar, não é verdade? Se um animal abrir a boca e falar, com exceção do papagaio aí, a gente sai correndo, não é verdade? Mas ali não houve assim nenhum tipo de filtro, né? Já foi logo se entregando à sutileza de que Satanás, naquele animal, havia persuadido Eva, comeu do fruto e o marido também nem questionou nem nada, já comeu também, pressupondo que estava muito próximo dela. Então esse cenário do Éden é um cenário que nos faz pensar. Por quê? Porque os pensamentos que detemos, né, ele também são pensamentos que nós podemos controlar, né, e devemos controlar em diversas situações. A gente vai ver aqui na própria lição, né? Então, se essa abordagem ela traz de alguma maneira um caminho para poder fazer com que a pessoa, né, o cliente ali, por exemplo, de um psicólogo precisa para chegar a ter algumas respostas, nós temos também aqui a Bíblia, também não, nós temos a palavra de Deus, que ela muda, que ela transforma, que ela modifica. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas muito simples que aprenderam a ler com a palavra de Deus, que foram curados, que foram sarados, que ouviu a própria voz de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é singular, ela é única, ela é a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra ela nos lê, ela fala conosco. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia, né? A minha Bíblia aqui. Tá aqui, uma das Bíblias que eu tenho, né? Essa capa aqui foi até o irmão Paulo, né? Que fez para mim, presente. Muito obrigado, irmão Paulo. Paulo aí da sede do Templo Central. Meus irmãos, essa palavra aqui fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Deus colocou, Deus inspirou, né? O Espírito Santo inspirou 40 autores para escrever no espaço de 1.600 anos.
Então, ao abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ver Deus falando conosco literalmente de Gênesis a Apocalipse. Isso aqui não é história de caronchinha. Isso aqui não pode ser relativizado, como muitos cientistas querem relativizar. É a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós nos tornamos seres humanos melhores. Eu estava fazendo uma reflexão essa semana, entendendo que as pessoas batem muito na questão da religião. Mas, por exemplo, vou pegar a nossa denominação aqui, né, bem como muitas outras denominações aí respeitadas, mas ninguém faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Você não vai ver um crente verdadeiro, um verdadeiro cristão, né, fiel ao Senhor. Você não vai ver ele aí matar, roubar. Você não vai ver. Claro, todos nós pecamos, todos nós somos falhos, mas você não vai ver uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus fazendo uma atrocidade à torta e à direita. Por quê? Porque há uma conversão, há um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e essa pode ser uma reflexão muito boa que você pode trazer aí já na introdução da sua lição. O tópico de número 1 vai falar sobre uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva, já falei isso aqui, né? Você pode perceber que está a introdução, já entrei no tópico primeiro, e ressaltar também um pouquinho da nossa antropologia bíblica que nós vimos lá, né? A antropologia é uma ciência, ela estuda o homem, o seu comportamento, né? A sua ética, o seu ethos, a sua cultura, né? A forma como o ser humano ele se relaciona, né? Pessoa com pessoa, pessoa com grupo, grupo com grupo, enfim. E essa antropologia bíblica ela é destacada de que desde o Gênesis nós temos aí fundamentos para a nossa compreensão teológica à luz da antropologia bíblica, com essa lupa aí em cima do homem. E também observamos que logo no Éden Deus dá traços de personalidades aí ao ser humano. Ele não é um robô, já disse, ele não é um androide, ele não é uma marionete que nada tem. Ele já tem os seus traços de personalidade, já tem o seu caráter formado. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, né, de compreensão do governo que o homem tem, da mordomia que o homem tem. A gente já trabalhou isso aqui na nossa introdução. O segundo subtópico aqui, do tópico 1, fala sobre conceitos e origens, e aí onde você vai poder conceituar aquilo que nós estamos estudando. Por exemplo, o que é pensamento? Vai lá, faz uma dinâmica, pergunta para o teu aluno, né? Pega uma folha, cada um escreve, né? Ou mesmo no celular, a pessoa escreve ali no bloco de nota. O que é pensamento para você? A pessoa vai escrever e vocês vão fazer aí, né, um diálogo bem legal, uma conversa muito boa. Então vamos lá. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Pode colocar lá no quadro, né? Se você tem um quadro aí na sua sala, você pode colocar essas palavras, fazer aí, né, um varal de palavras, por assim dizer, pensamentos, informações, reflexões, escreve lá no quadro, na verdade, imagens, sons, e aí você vai perguntar para o teu aluno, o que são isso? O que vocês entendem a respeito dos pensamentos? Então, são todas dicas aí que você pode estar conversando com seus alunos. A despeito dos mistérios da mente humana, aí você vai retomar, obviamente, vai conceituar à luz aqui da nossa lição. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores o quê? Internos, ou seja, biológicos, psicológicos e espirituais, e também os externos, que são os ambientais e experiências do nosso cotidiano. Então você conceitua, né? Você ouve ali todos os teus alunos, conceitua e já traz para a explicação. Podem também ser uma combinação de fatores, qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando, né? Lembra que na lição passada a gente citou, poderíamos ter citado, né, o Jung, né, mas citamos aqui o Freud, que falou do id, do ego, do superego, né, dos pontos de extremidade e o ponto de equilíbrio. Então tudo isso daí é uma base para nós tentarmos entender um pouco do que é o pensamento. Só que eu acho interessante que o pastor Silas Queiroz ele traz aqui de uma maneira muito clara
a forma como nós podemos aceitar ou podemos rejeitar alguns pensamentos. Se o pensamento for para mal, como é que a gente pode aceitar, né? O camarada lá, ele tem um pensamento de fazer aí o mal para o seu próximo, né? Então, mas o ser humano ele tem uma capacidade de controlar esses impulsos aí, correto? Então, a antropologia bíblica, ela já nos mostra esse viés, né? Então, de que a gente pode, à luz da palavra de Deus, controlar os nossos pensamentos. E o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, pensa naquilo que é honesto, naquilo que é puro. Ah, mas foram desonestos comigo, foram maus comigo, né? O próprio Jesus nos ensinou, se te der uma bofetada na face, no lado, oferece o outro, né? A outra face. Então, irmãos, nós estamos diante de um tema que o tempo ele é pouco para a gente explorar muitas coisas, mas preste atenção nisso aqui, o aspecto cognitivo é visto como a capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação. Quando nós temos uma capacidade de se relacionar, nós vamos ter no nosso cérebro vários pensamentos, né? E quando nós somos atingidos de alguma maneira, esses pensamentos podem ser bons ou como esses pensamentos podem ser ruins, mas nós precisamos de uma certa maneira encontrar graça em Deus para controlar determinados tipos de pensamento, porque senão a natureza pecaminosa que habita dentro do homem depois que este caiu, ela vai levar para o ser humano ser uma pessoa ruim. A natureza pecaminosa, ela é inclinada para o mal. Aí eu quero ler um versículo bíblico aqui para você. Capítulo 6 de Gênesis, abre lá. Olha o que a palavra do Senhor está falando. E aí eu vou ler a tradução, né? Nós não vamos ler aqui no hebraico, mas a tradução para o português. Olha só, versículo 5, capítulo 6 de Gênesis. O Senhor viu que a perversidade. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que quando eu fazia pós-graduação, a minha professora de psicologia, da matéria de psicologia que estava na pós-graduação que eu fiz, a gente fez uma pergunta para ela. Professora, e aquele rapaz lá, o Champinha? Para quem não lembra, ele foi acho que foi nos idos de 2003, que ele mais 4 capangas lá pegaram um casal que foram acampar no interior de São Paulo e colocaram eles em cativeiro, mataram o rapaz e fizeram atrocidades com a moça lá, né? E esse rapaz, esse tal do Champinha, ele é o único preso no Brasil que não está preso lá numa penitenciária convencional. Ele está como se fosse uma espécie de um sanatório, algo muito, muito peculiar para ele, né? E para outros pouquíssimos. Eu acho que como ele, eu não sei se tem, eu teria que pesquisar aqui para vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele está num regime, ele está preso, né, de alguma maneira, mas não nesse regime convencional. Você pode pesquisar aí no YouTube, tem um monte de documentário, reportagem sobre esse cidadão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele fez bastante atrocidade com aquela moça lá, né, e das reportagens dos documentários falava que essa moça chegou até a pedir a morte. Esse camarada e muitos outros aí, né, serial killer, gente que faz barbárie, por exemplo, até com uma criança, um bebê. Aí a gente perguntou, como é que se classifica isso? Né? Porque é muito fácil a gente falar, ele tem transtorno, ele é doente, mas vai fazer isso, vai matar, vai estuprar, vai fazer um monte de coisa. A professora falou assim, olha, isso é característico de quem é um perverso. Mas na hora eu lembrei do versículo. Olha como a Bíblia nos
nos dá uma base. Porque para o perverso, um pedaço de carne e uma criança é a mesma coisa. É muito forte, irmãos, o negócio é muito mais profundo. Mas olha só, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E a gente achando que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Isso é só o capítulo 6 de Gênesis. Leia a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Olha só, quantas vezes você a leu? Perguntar para você aí, você já meditou na Bíblia toda, né? Isso é o mais complexo. Olha só o que diz aqui, ó. Tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Irmão, é por isso que o Espírito de Deus não contendeu para sempre com o homem, porquanto o homem era mau, ele foi extraído da terra. Meu Deus do céu. Irmãos, essa lição, ela tá maravilhosa. Professor, aplique-se para dar essa lição no próximo sábado. Aqui a gente só está pontuando, nós já estamos aí com 30 minutinhos de aula, temos 10 minutos aí para encerrar. Característica dos pensamentos é amplíssima, né? Usou aqui um superlativo. Capacidade imaginativa do ser humano de construir na mente cenários silenciosos, cenários barulhentos, simples, complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos, o pastor Silas fala aqui, ó, podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais, porque nós temos experiência e por isso nós vamos produzir, por exemplo, um pensamento a partir de cenários externos. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio do órgão dos sentidos, como olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:22, ela é essencial. Nossa, a gente tem aqui um arsenal. Nós temos aqui algo muito maravilhoso. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é muito objetivo, ele é muito claro para dizer assim, tudo que é bom, tudo que é reto, que é puro, vou melhorar aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo está dando aqui. Você acha que naquele tempo não tinha alguém que sofria daquilo que hoje nós chamamos de crise de ansiedade? Você acha que ninguém tinha depressão, ainda que ninguém soubesse o que é depressão ou não tinha essa nomenclatura na época de Jesus? Quantas pessoas o Senhor Jesus libertou? Quantas pessoas com complexo de inferioridade? São todos termos atuais, mas você nunca parou para pensar que nos tempos de Jesus haviam pessoas, por exemplo, que sofria e sofria muito. A mulher do fluxo de sangue, que mais? A mulher lá de Sicá, que casou 5 vezes e o que estava com ela lá ainda nem era marido dela. Você nunca parou para pensar no gadareno, que depois que aquele homem entrou em uma via praticamente sem saída, onde uma legião de demônios se apossou, aquele homem, irmão, você imagina, legião no conceito grego, no conceito romano, melhor dizendo, dizem que chega de 4.000 a 6.000 soldados. Você imagina, vamos imaginar 5.000, 6.000 demônios dentro desse camarada? Você já parou para pensar? Em nenhuma literatura mundial você vai encontrar tamanha possessão demoníaca como foi naquele homem. Jesus chegou no território de Gadara e curou o homem, libertou o menino hidrópico, né? Então pessoas eram aprisionadas, os demônios trabalhavam de maneira muito forte. O povo que habitava em densas trevas lhes raiou uma luz. O próprio Cristo,
ele levou cativo o cativeiro. Irmão, é muito forte essas expressões de libertação, essas expressões em que Deus cura as pessoas. Quantas pessoas, vamos imaginar um leproso, irmão, um pai de família que contraiu a lepra, a pior doença da época. Ele era extraído, sacado da sua casa para morar num leprosário. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer a Deus. Os outros 9 foi tudo para o sacerdote raspar o cabelo, verificar da planta do pé ao alto da cabeça se tinha alguma mancha, se tinha alguma coisa, porque tinha que passar pelo ritual, eles eram judeus. Enfim, tem muita coisa boa aqui, né? Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né, pode ser um gatilho para, se nós não tivermos um controle, para poder fazer coisas que desagradam ao Senhor, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicências. Tem gente que mente assim absurdamente, né? Então cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Esse aborto aqui, ele pode ser feito. É o aborto do ciclo pecaminoso. E esse daí tu pode advogar. Advogue sobre o aborto do ciclo pecaminoso, né? Tem que parar, tem que travar. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados e nos apresentou justos diante do Senhor. Gestão de pensamentos, a gente vê vários cursos de gestões, né? Gestão disso, daquilo, RH, não sei o quê. Mas olha a gestão dos pensamentos. Será que tem um curso sobre isso aí? Tem a palavra de Deus. Vem comigo. Aperta o cinto aí. Vamos lá. Imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências, sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre as epístolas, a epístola, melhor dizendo aqui, de Filipenses, ser considerado como a epístola da alegria, né? Também possui aí uma contundente afirmação acerca da gestão de pensamento, que é o que Paulo trouxe, né? Já pensou se Paulo fosse palestrar naquele tempo, né? Ele podia dar um curso só nisso, porque cada palavra expressa aqui, cada adjetivo, né, expresso aqui no capítulo 4, versículo 8, dá aqui um sermão, dá aqui há uma profundidade muito grande. Já pensou? Ele chega lá no seminário lá e fala assim, ó, quanto mais irmãos, hoje nós vamos estudar uma série, né, sobre gestão de pensamentos. Olha aí, ó a dica aí, pregador. Uma série sobre a gestão de pensamentos. Primeiro dia da série, pensar em tudo aquilo que é verdadeiro. Rapaz, só aí você tem um arsenal de Gênesis e Apocalipse para trabalhar. Segunda parte da série Gestão de Pensamentos. Pensai tudo aquilo que é honesto. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou dar essa série lá na Vila Esperança, hein? Gostei. Paulo traz isso para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Vê como é que a palavra de Deus é maravilhosa. Nela, Paulo apresenta então o aspecto positivo do emprego da mente. A gente não pode empregar nossa mente para as questões ruins, né? Que mais? Ao usar o pronome definido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados como adjetivos, que nós falamos aqui, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, virtuoso e digno de louvor, né? O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, né? Que nem Cristo falou para os discípulos, ficai, né? Um imperativo afirmativo, ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Assumir o controle do processo mental e não deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. A gente falou isso aqui no começo, né? Olha só como temos sugerido os nossos pensamentos. Meu Deus, pensamento intrusivo, pesquisa aí, né? Manda lá no grupo, faz um grupo lá da tua classe. Pastor, mas tá em 1 milhão de grupos, faz 1.000.001, né? Faz um grupo lá da tua classe e ó, pesquisa aí o que é pensamento intrusivo, correto? Olha que legal. Acima da técnica, em nossos dias há
há uma profusão, de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus é muito além e nos ensina a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Com todo respeito aos nossos profissionais, né, que estudam 5 anos, e aí você vai fazer uma terapia, eles vão te dar as técnicas todas que precisam ser feitas para situações que você já viveu, seja um luto, seja uma perca, até de bens materiais, uma tragédia, por exemplo, essa que aconteceu em Rio Bonito, deu um tornado lá, né? Ninguém pode dizer que no Brasil não exista mais tornado, porque aquilo ali foi praticamente um tornado F3, 90% da cidade ela foi devastada pelo tornado. Irmão, uma coisa é você ver, fazer a democracia de sofá, né? Você tá no sofá da tua casa, o Baal que tu tem na tua casa aí de 55 polegadas, e tu só ficar olhando, nossa, meu Deus, que coisa, né? Vamos orar. Outra coisa é você vivenciar. O repórter de uma emissora aí, quando chegou na cidade de carro, ele disse, o cenário daqui é um cenário de guerra. Então, assim, só quem passa pela experiência que pode falar melhor. Uma coisa é tu falar do quartel, olha que quartel bonito, bem limpo. Outra coisa é tu vivenciar o dia a dia lá no quartel. Uma coisa é eles falarem da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus, da igreja orgânica, dos filhos de Deus. Outra coisa é ser filho de Deus, né? Uma coisa é você falar da praia, falar de qualquer coisa, de cultura, mas outra coisa é você vivenciar as experiências, né? Uma coisa é você falar de milagres, outra coisa é você vivenciar milagres, uma coisa é você falar da Bíblia, outra coisa é você viver a Bíblia, é você ler a Bíblia, é você meditar na Bíblia e você se deixar ler pela Bíblia Sagrada. Tem muitas técnicas, respeitamos todos os profissionais, eles estão aí para isso, só que a palavra que nós temos aqui para dar, no sentido bíblico-teológico, é que pensemos nas coisas que são de cima, até porque Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda faz as mesmas coisas como fez no começo, não é verdade? No primeiro século. Tem gente que fala por aí que já cessou, que já parou. Não cessou e nem parou. Continua. Eu não acredito, que fique registrado, que o Espírito Santo esteja preso, esteja numa caixa de sapato, que não possa mais fazer nada. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus e ele pode atuar sim, como ele quer, onde ele quer, porque ele é Deus e grandes obras o Senhor falou para os seus discípulos e que se aplica a nós que faríamos, né? Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos comuns a toda a humanidade, além de encher o nosso coração de esperança e não traz confusão. A nossa mente ela é um campo de batalha a todo momento, né? Aquilo que vemos, ouvimos, às vezes a gente está passando por um local que nos lembra, por exemplo, de um episódio que vivemos na nossa vida, por exemplo, o luto, por exemplo, uma tragédia, por exemplo, uma perca de um ente querido, de uma doença, de uma enfermidade, né? De um acidente que você escapou, mas vivenciou, de um trauma na infância, não é verdade? Ou na adolescência, ou na escola, o bullying, enfim, uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Então, a mente do ser humano, ela é um campo de batalha. E os recursos aí espirituais? Leitura da Bíblia, um recurso extraordinário, né? São para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas, a própria palavra de Deus, meu irmão. Então nós vamos trabalhar isso com os nossos alunos, né? Essa disciplina traz o quê? Profunda edificação e firmeza espiritual. Trabalha com os teus alunos por exemplo, desafia eles a ler a Bíblia. Existe tanto plano
né, de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tem muito, irmão, tem muito crente. Se fôssemos fazer assim uma pesquisa dentro das nossas igrejas, um número de pessoas que nunca leram a Bíblia toda é assim absurdo, irmão. É absurdo. E nós temos que ler a palavra do Senhor. Nós que somos dirigentes, somos aí provocados a incentivar os nossos irmãos a ler a Bíblia. Produz sentimentos elevados, amor, alegria, paz, verdades aprendidas. O Salmo 119, 97, né? Abundante sabedoria e correta direção. Salmo 119, verso 98 a 102. Jerusalém e Betânia, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos, ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância da rotina saudável. Em dias de agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Há tempo para todo propósito, Eclesiastes 3:1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia, Mateus capítulo 1, versículo 17 e João 12, 1 e 2. São passagens em que Jesus vai lá para a casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos. Jesus também descansou, ele era ser humano. Agitação, os compromissos. Já falei isso aqui numa das aulas, né? Como é que, por exemplo, a gente... qual é a palavra mais corriqueira que temos aí do dia a dia? Correria. Então, correria. Então, a gente fala, isso aí já virou uma extensão da gente, não é verdade? Correria. O cristão deve assumir o controle da sua mente usando recursos espirituais. É por isso que quando a gente trabalhou lá na frente, né, falou, na verdade, pincelou sobre a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, é porque nunca em tempo algum se trabalhou tanto essa questão de pensamento. E nós estamos sendo aqui incentivados, né, encorajados a pensar na palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus e, enfim, a ter o pensamento protegido, né, e observar o valor da meditação na palavra do Senhor. É meditar mesmo, é ler, é você fazer exegese, é você ir para cima, é você prescrutar, é você entrar dentro da Bíblia, é você perguntar para o texto por que isso aconteceu, né? Que cidade é essa, que rio é esse, onde é que estava esse profeta, né? Faça a pergunta aos textos quando você vai fazer uma pregação, um sermão, pergunte ao texto, né? Por que isso aqui aconteceu? Vá pesquisar, compre livros, né? Às vezes você não tem o hábito de ler, mas vai comprando livros aqui. Pastor, mas você já leu esses livros grandão aqui? Um ou outro a gente leu aí, mas é para pesquisa, né? Às vezes tem uma palavra aqui, tem um dicionário, né? Esse dicionário que está aqui atrás de mim, aqui, ó, Wycliffe, né? É um dicionário muito bom. Às vezes tem uma palavra ali com vários significados e a gente vai aprendendo, né? Enfim, olha lá a Bíblia do Direito, lá. O camarada vem aqui em cima. Quando o camarada ele quer saber ali de uma lei, né? Ele vai lá, ele pesquisa, ele vai lá no Vadimeco, ele vai lá ali na internet, ele coloca ali o artigo e tudo, né? Fundamenta ali a sua peça, ele, né, usa ali uma jurisprudência. Então, utilize recursos também que vai te ajudar. E por fim aqui a batalha, a arena dos pensamentos. É o campo de batalha, irmãos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo do controle de pensamentos. Deixe isso bem claro para o aluno. Principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é uma arena de intensas batalhas como verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Então, como Paulo escreve, existe uma luta travada nos lugares celestiais, capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente, né? Pois o que pensamos influencia nos nossos pensamentos, desejos e decisões. E os cuidados práticos o pós-lúdio da nossa lição. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção à mente. Como? Aí faz lá no quadro, né, uma relação com os teus alunos. Coloca lá, letra A, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. Ou seja, que produz complexo de inferioridade. Irmão, você é um filho de Deus, irmão. Todo mundo passa a luta, mas você é filho de Deus. Vá para frente, avance, né? Não fique se autocomiserando aí e nem também tenha espírito de superioridade. Ninguém é melhor do que ninguém. A pior besteira é o ser humano achar
que existe uns melhores do que os outros. Não, isso aí é bobagem, né? Letra B, purificar a mente dos maus pensamentos. Coloca lá no quadro, né? Ou no slide que você vai apresentar se a tua sala tiver ali o data show, né? Ou um projetor. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago capítulo 4, versículo 8, né? Tem que se proteger. Letra C, livrar-se da intoxicação, excesso de informações, principalmente das redes sociais. Somos bombardeados todos os dias, né? Todos os momentos, que produz fadiga, exaustão, ansiedade, né? Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instruir. Isso é a letra D. Letra E, construir relacionamentos saudáveis, coloca lá também. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Aí tem Provérbios 18, tem algumas referências aí na lição que você está acompanhando. Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Uma perguntinha para você. Qual é o conceito de pensamento? Lá na página 53 temos a resposta. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Amém, meu amado irmão? Caro professor, temos um grande desafio, hein? Para trabalhar aí, alguns têm 1 hora, outros têm 50 minutos, outros têm 1h15, outros têm 1h30. Depende de como você gerencia o tempo da tua escola bíblica dominical. Mas nós temos um grande desafio aqui para a gente poder trabalhar, por exemplo, características de pensamento, seus conceitos, né? A questão do imperativo ético espiritual, os recursos espirituais, né? A gente fazer aí um ponto de equilíbrio entre a técnica, que são as abordagens que a profissão traz aí para nós, né? Mas termos a palavra de Deus como a nossa base, como nosso esteio, como nosso ponto de partida, como nosso farol. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Lembra que eu falei aqui? Provoque teu aluno a ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. A nós que somos dirigentes, vamos aí encorajar os nossos membros, né, a ler a Bíblia de capa a capa, né, fazer uma jornada, entregar um certificado, medalha, troféu, fazer um negócio, fazer uma festa, fazer a festa da palavra. Olha que importante, não é verdade? Ó, já uma dica aí, hein? Quem sabe 2026 será o ano da gente ler a Bíblia e terminar lá no 31 de dezembro de 2026, se Jesus não voltar, é claro, né, com uma grande festa, né, na virada do ano, entregando certificado para todos os irmãos que leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fica a dica, que Deus abençoe você, o teu coração, a tua família, deixa seu comentário, se inscreve aí, né, dê a parte do Senhor, fale de onde você é. Um abraço a todos os meus amigos aí, aqui do campo de Maringá, gente maravilhosa, né, aos nossos pastores, amigos, Deus abençoe e até semana que vem.